Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu estou meio gripada, por isso hoje não vou gravar o vídeo eu aparecendo, né? Apenas aparecendo o material e a minha voz, porque não pude ir até a escola, porque o ambiente fechado com ar-condicionado iria prejudicar a minha situação. Mas nas próximas aulas a gente faz novamente igual foi feito com a aula de história. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas do segundo bimestre. Não sabemos até quando vamos ficar nessa situação das aulas online, então vamos aproveitar ao máximo. Esse ano é ano de Enem, inclusive vocês estão fazendo as inscrições. Eu espero que além das inscrições vocês estejam também estudando, se preparando, porque são tempos difíceis e em tempos difíceis a gente precisa ir além daquilo que a gente estava fazendo anteriormente. Então, bons estudos para vocês e vamos tentar aqui tirar um pouquinho das suas dúvidas, aquilo que a gente vem trabalhando ao longo do ano, que são temas mais atuais. Então, o nosso tema inicial desse bimestre, desse segundo bimestre, é subdesenvolvimento. A gente vai estar trabalhando com o desenvolvimento socioeconômico dos países. Inicialmente a gente vai trabalhar sobre desenvolvimento, posteriormente a gente trabalha desenvolvimento e países de economia emergente. Gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, que toda vez que forem assistir às videoaulas, fiquem de porta do material de vocês, para que vocês possam fazer anotações, possam acompanhar, possam comparar com aquilo que tem lá no livro didático de vocês, que é uma boa ferramenta para vocês estudarem. E acredito que para alguns seja inclusive a principal ferramenta. Então, o livro de geografia de vocês, lá no capítulo 4, a partir da página 88, vocês acompanham falando sobre subdesenvolvimento. Inicialmente, eu trouxe o dado para vocês de 2017, quer dizer que não é fácil a gente encontrar dados atuais. A maioria dos dados que a gente tem é entre 2017 e 2019, nem sempre é atualizado esses dados anualmente. Então, alguns dados a gente conseguiu, eu consegui dados de 2019, vocês conseguem também pela internet, caso pesquisem, mas a maioria deles são entre 2016, 2017 e 2018, certo? Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com delimitação do subdesenvolvimento, e a gente trabalha o quê? Os países que são considerados países desenvolvidos e os países que são considerados países subdesenvolvidos. Vale lembrar que existem algumas outras categorias dentro desse subdesenvolvimento, né? Que a gente vai ter, por exemplo, os países de economia emergente. E aí, quando a gente avalia o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento dos países, é muito importante a gente lembrar que essa categoria ela não é dada exclusivamente por conta da economia, por conta da renda, né? Avaliam-se também outros fatores, porque senão não seriam indicadores socioeconômicos. E aí, inicialmente, a gente vai avaliar o quê? A renda per capita média de 2017. E aí, quando a gente fala em renda per capita, é importante a gente lembrar que a renda por pessoa, né? É renda por cabeça. Então, nesse caso aí, o que a gente faz para ter acesso a essa conta? Normalmente é avaliado, coloca-se o produto nacional bruto, né? O tanto que o país nacionalmente gerou de dinheiro, não é o PIB, porque senão teria PIB per capita, certo? O PIB aí já vai ser colocando tanto o capital nacional quanto o capital estrangeiro que circula dentro do nosso país. Então, a renda per capita é baseada só no capital nacional. Pega-se o capital nacional, que foi gerado durante o ano de 2017, aí utiliza-se o número de habitantes que tem dentro desse país e divide o PNB pelo número de habitantes. Quando faz essa divisão, gera-se o que a gente chama de renda per capita, ou renda por pessoa. Nesse caso, aí ele avalia se o país ele tem uma renda per capita baixa, média alta ou alta. E alguns países que não forneceram dados, que é o último pontinho que vocês veem aqui na legenda do mapa, certo? No caso de Brasil, que é sempre bom a gente ter esse foco em Brasil, porque afinal a gente está falando do nosso território, a gente é considerado com renda média alta. A renda média alta, porque quando ele pega esse produto nacional bruto, que ele divide pelo número de habitantes, a gente está com a renda entre $4.036 e 12.475. No nosso caso, aproximadamente, né, em torno, é claro que varia de acordo com o período, em torno de 8 mil dólares. Mas é claro que quando a gente fala assim, parece um número muito alto e realmente é. Por quê?
A renda per capita ela não leva em consideração a variável de ganho de uma família para outra. Existem pessoas, né, de uma determinada família que não chegam a ganhar um salário mínimo por mês. E existem pessoas que ganham 80 mil reais por mês. Então, essa variável não é levada em conta. Por isso que quando a gente avalia o nível de desenvolvimento dos países, a gente não pode levar em consideração só o fator econômico. Porque se assim fosse, a gente ia estar numa situação muito boa. Mas vale lembrar que o problema maior nessa situação de Brasil é a má distribuição de renda. A renda é alta, porém ela é mal distribuída. Bom, e aí a gente tem o quê? A participação dos países subdesenvolvidos na economia mundial. E aí ele dá um dado de 1980 a 2016. E a gente avalia uma situação muito interessante, que é a queda da participação dos países desenvolvidos e o aumento da participação dos países subdesenvolvidos. E isso se dá, em parte, por conta dos chamados países de economia emergente. Eu creio que vocês lembrem, inclusive que vocês apresentaram sobre aquele acordo que foi feito entre os países de economia emergente, o chamado BRICS, né? O BRICS, que é a sigla dos principais países emergentes que a gente tem na atualidade: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí a gente avalia o que? Principalmente a partir da década de 90, né, que não há uma participação muito grande desses países subdesenvolvidos, mas há um crescimento maior a partir do que a gente vai ter da geração dos blocos econômicos, que foi conteúdo do bimestre passado e que vocês me apresentaram muito bem. Espero que esteja com ele muito em dias. E aí o que acontece? Há um crescimento significativo da participação desses países no PIB mundial. Inclusive países como a China, que faz parte do BRICS, ele vai ter uma participação maior do que os próprios Estados Unidos. Então, a questão da organização desses países em blocos econômicos, ela foi primordial, porque faz com que esse país ele possa participar da economia mundial. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando eu estou falando de subdesenvolvimento, eu não estou falando de uma desigualdade. Uma desigualdade social, ela sempre existiu. O subdesenvolvimento não existiu sempre, certo? Isso é uma coisa que é muito importante da gente lembrar. A desigualdade, como já diria o Karl Marx, né, em seu livro Capital, ele diz que o quê? A luta de classes, ela se dá justamente porque sempre existiu uma desigualdade. Sempre existiu o opressor e o oprimido. Então, nesse caso aí, ele mostra até... A gente tem aqui dois exemplos muito claros, que é a sociedade do Egito, as quais a gente estuda quando está trabalhando lá em Antiguidade, e aí ele trabalha com essa divisão, onde a gente vai ter um grupo privilegiado e um grupo que desenvolve uma economia, mas que não faz parte digamos assim, não é a parte privilegiada da sociedade. E ele mostra outra situação, que é a situação da sociedade indiana, inclusive uma das economias emergentes da sociedade atual. E aí, há sempre essa divisão entre quem tem poderes e privilégios e aqueles que produzem, mas estão à margem desses privilégios. As origens do subdesenvolvimento. Agora sim, vamos falar em subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é a condição de um país na qual ele não consegue desenvolver a sua economia por conta própria. E aí a gente tem, durante o período colonial, um pequeno grupo de países, especialmente as metrópoles europeias, lembram do processo de colonização? Inclusive, o Brasil foi colônia, então fica muito fácil da gente aderir a essa questão. Acumularam grande quantidade de riqueza às custas da exploração de um grande grupo de países. E aí vamos lembrar, a gente vai ter, a partir do século XVI, um grupo de países europeus que se deslocaram da Europa para invadir ou colonizar terras em outros territórios, principalmente aqui na América. A América, o chamado Novo Mundo, vai ser justamente aquele território que vai servir para complementar a economia dos países europeus. E aí a gente tem aquele famoso pacto colonial, que eu creio que vocês lembrem, né? A ideia da exclusividade que a metrópole tinha sobre todos os produtos da colônia. Então, desde então, a colônia passou a ser explorada e passou a ser fonte de renda para a metrópole.
A metrópole, por sua vez, recebia produtos da colônia e mandava para a colônia os seus produtos devidamente manufaturados e posteriormente industrializados. Então, a gente vai ter o quê? Um grupo de países que vão ser formados a partir dessa colônia. A colônia, ela já tinha sido devidamente explorada, seus recursos tinham sido levados para o outro país que havia enriquecido. Então, quando a gente tem a formação de um país a partir dessa colônia, obrigatoriamente esse país já entra em uma condição de desvantagem. Por isso que a maioria dos países subdesenvolvidos que a gente tem vão ser países que em algum momento eles foram território colonial de um outro país. E aí a gente tem aquelas fases do capitalismo, que eu creio que vocês devam lembrar. Quem não lembra, vai lá no primeiro capítulo do livro novamente, dá uma lida, que a gente trabalha com as fases do capitalismo, desde o capitalismo comercial até a fase atual, que a gente tem informacional. Então, se vocês não lembram, volta lá e dá uma lida para entender direitinho sobre como cada fase do capitalismo, ela determina como se dá, qual tipo de produto ele é responsável pelo enriquecimento dos países. Quando ele trabalha com a ideia da DIT, né, e aí eu quero que vocês foquem um pouquinho aqui no conceito, Divisão Internacional do Trabalho, é a especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas. Ou seja, é o tipo de país que o país... é o tipo de produto que o país importa e exporta no comércio mundial. Então, é basicamente o que gera riqueza. E a gente vai ter, dessa DIT, do período do capitalismo comercial, as metrópoles. Lembrem-se que quando eu trabalho o termo metrópole, nesse período aí, de século XVI, século XVIII, século XIX, eu não estou trabalhando com a grande cidade como a gente tem hoje em dia. O termo metrópole aí é o país colonizador. Então, a exploração era dada a partir da colônia, que era um território que pertencia à metrópole, e aí essa colônia era responsável por enviar metais preciosos, especiarias, escravos, produtos tropicais, como foi o caso do Brasil, que servia para enriquecer as metrópoles. E essa metrópole, por sua vez, utilizava essas matérias-primas para produzir manufatura e mandar um preço muito alto para as colônias. Então, ela lucrava nas duas vertentes. Ela tanto lucrava por comprar exclusivamente o que a colônia tinha para vender, comprar a um preço muito baixo e ainda pegar isso que ela comprou a um preço muito baixo, transformar em um novo produto e vender a um preço muito alto. Então, é um processo de exploração constante que vai se ter. Na segunda e terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que eu creio que vocês também lembrem, aí a gente vai ter o quê? Todo um processo que agora não é mais especificamente de colônias só da América, que a gente vai ter também todo aquele processo de imperialismo, que eu creio que vocês lembram de Primeira Guerra Mundial, quando a gente trabalha imperialismo. E aí vai se ter a industrialização, passa a ser o foco da economia, né? Então, essa divisão internacional do trabalho, aquilo que gera lucro não é mais somente a produção de metais preciosos e de produtos agrícolas. O que gera dinheiro agora é o produto industrializado. Só que para mim produzir industrializado, eu preciso de fonte de energia, preciso de matéria-prima, preciso de mercado consumidor e de mão de obra. E é isso que a metrópole ela vai buscar nesse momento lá nas colônias ou antigas colônias, né? A metrópole industrial recebe das colônias, no caso, aquelas que passam por um processo de imperialismo, nesse caso agora, especificamente não só a América, mas a gente vai ter especialmente África e Ásia, e recebe os produtos primários, o que eles precisam de matéria-prima para suprir as indústrias. Tanto produtos agrícolas, minerais, como fósseis, porque agora ele vai ter também a busca não mais por metais preciosos, mas uma busca muito constante por fonte de energia. No caso do carvão mineral, enquanto primeira revolução industrial, e especialmente o petróleo, enquanto segunda revolução industrial. E aí torna-se responsável por mandar para as colônias, né, para aqueles territórios que estavam sob seu domínio, os produtos que eram industrializados. Lembrando sempre, compra o produto primário a um preço muito baixo, transforma em produto industrializado e manda a um preço muito alto para o mercado consumidor.
Na fase do capitalismo financeiro, que é a divisão internacional de trabalho clássica, a gente vai ter os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não industrializados. Por que a gente está trabalhando agora não mais com o conceito de colônia? Lembre-se que após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter um processo de Guerra Fria, vai ser quando as últimas colônias elas tendem a ficar independentes. E aí, quando elas passam por esse processo de independência, elas se tornam países, mas países que tiveram seu território e suas riquezas exploradas. E essas riquezas, uma vez exploradas e levadas para o que agora eram países desenvolvidos, faz com que este outro país vá começar do zero. E aí, quando ele começa do zero, ele começa com o quê? Com produtos primários. E o outro país está produzindo produtos industrializados. A gente vai ter o país desenvolvido e o país subdesenvolvido, por sua vez, não industrializado. Então, assim como a colônia, ele continua sendo fornecedor de produto primário. Produtos agrícolas, produtos minerais e produtos fósseis. Matéria-prima e fonte de energia para as indústrias. Por sua vez, recebem em grande quantidade os produtos industrializados. E aí, além disso, ainda recebem investimentos e empréstimos. Esse investimento e esse empréstimo, ele é dado no sentido de quê? De endividar esse país, e esse país ele passa a ser obrigado a comprar esses produtos industrializados e ainda ter uma dívida quase que eterna com esses países desenvolvidos. Não é incomum cada país subdesenvolvido ele ter a famosa dívida externa, que é o que ele deve ao outro país porque ele pegou emprestado na tentativa de se desenvolver e, na verdade, ele gerou uma nova dependência, que não é mais uma dependência política, mas passa a ser uma dependência econômica. Atualmente, mesmo os países subdesenvolvidos e industrializados, que é o caso do Brasil, por exemplo, que é um país subdesenvolvido e industrializado, portanto, uma economia emergente, caracterizam-se como grandes exportadores de produtos primários, né? A gente, por exemplo, quem de vocês nunca prestou atenção que o Brasil é um grande exportador de soja, de café, de laranja, de cacau, de carne bovina? Tudo isso é produto primário, né? Então, a gente ainda é produtor de produto primário, ainda é o produto primário que sustenta grande parte da nossa economia. Então, os países desenvolvidos, eles continuam a receber os produtos primários, alguns produtos industrializados, principalmente, que são dados a partir das multinacionais, e aí esses produtos industrializados que são gerados nesses países subdesenvolvidos, ainda geram lucro para os países desenvolvidos. Esse país desenvolvido, por sua vez, gera produto industrializado, em geral, de alta tecnologia, e aí para suprir a necessidade do país subdesenvolvido, que compra a alto custo. Fora aquilo que continua igual a gente vai ter no período anterior, que vai ser a geração de empréstimo, investimento de produto e capital especulativo, que é bolsa de valores, que eu creio que vocês também devam lembrar quando estavam trabalhando e estudando sobre capitalismo. E, principalmente, eles tendem a vender tecnologia, porque os países, apesar de industrializados, ainda não têm uma industrialização de ponta. E aí eles precisam comprar de fora. Então, continua economicamente dependente dos países ditos desenvolvidos. Algo que é importante da gente ver são alguns conceitos, certo? É muito comum, quando a gente trabalha com o termo país subdesenvolvido, a gente ter alguém que diz, não, mas Brasil é país de terceiro mundo. E aí é muito importante que a gente saiba, porque as pessoas ainda têm o conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo. Esse é um conceito passado, para começar. Não existe mais país de terceiro mundo. Porque o termo primeiro, segundo e terceiro mundo, ele foi criado no período de Guerra Fria, quando os países disputavam a hegemonia econômica entre país socialista e país capitalista. Então, em 1955, ocorreu a Conferência de Bandung, no qual aqueles países recém-independentes, né, aqueles países que eram colônias anteriormente, colônias desses países desenvolvidos, eles se reuniram para tentar se organizar no sentido de tentar manter a sua política e a sua economia. Então, duas posições foram importantíssimas nesse período, que foi o anticolonialismo, ou seja, não permitiremos mais ser colônia, nem ser colonizado por nenhum país desenvolvido, e o não alinhamento. O não alinhamento quer dizer o quê? Esses países não se aliaram nem aos socialistas e nem aos capitalistas. Então, daí veio a designação, daí veio a expressão terceiro mundo. Por quê?
Os países capitalistas eram considerados países de primeiro mundo, socialista, país de segundo mundo, e aqueles não aliados eram países de terceiro mundo. Posteriormente, esse termo foi dado a todos os países não desenvolvidos, ou país subdesenvolvido. Então, qualquer país subdesenvolvido, ele era considerado país de terceiro mundo. Só que com o fim da Guerra Fria, a gente não vai ter mais os países ou as potências socialistas. Se a gente não tem mais as potências socialistas, acaba-se o segundo mundo. Se não tem segundo mundo, não tem como a gente ter o primeiro e o terceiro mundo. Dados o conceito histórico, a gente tem que ver como é que está a condição de subdesenvolvimento atualmente. E aí a gente vai ter, a partir da segunda metade do século XX, algumas organizações internacionais, e aí é importante a gente ver, segunda metade do século XX está falando sempre pós-Segunda Guerra Mundial, é quando é criado, inclusive, a Organização das Nações Unidas. Então, essas organizações, elas tendem a promover ação que resultaram na melhoria da qualidade de vida dos países subdesenvolvidos. Vamos em parte. Existem algumas ações, tanto de organizações internacionais governamentais como não governamentais, que ele trabalha no sentido de tentar melhorar essa qualidade de vida, porque essas populações, em sua maioria, vivem em uma condição de abaixo da linha da pobreza. Não é só uma condição de subdesenvolvimento normal. Então, a ideia justamente é o quê? Tentar amenizar uma situação que anteriormente foi provocada pela questão da colonização que esses países sofreram. A distância entre países ricos e países pobres, elas continuam a aumentar em diversas partes do mundo. Por que é importante a gente avaliar isso? Inclusive, ano passado, quando a gente falava sobre a questão da fome, ela é uma questão política. Ela não é uma questão que falta alimento. Na verdade, se a gente pegasse tudo que é gerado de riqueza mundialmente, ela fosse distribuída de forma igualitária, todo mundo viveria de forma muito confortável. O que acontece é que uma minoria da população fica com a maior parte dos recursos e uma maioria da população tem que dividir uma pequena parte desses recursos. E aí a gente vai ter condições de vida devidamente miseráveis e a gente vai ter condição de vida que não conseguem sequer gastar tudo aquilo que ganham. Só para refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente vai ter, e aí vai ser um artigo que vai publicar sobre a questão da comparação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Como vocês veem aqui, o André Funk, e aí ele trabalha. Atualmente se afirma que o desenvolvimento econômico se produz em uma sucessão de estágios. Porém, basta um moderado conhecimento da história para ver que o subdesenvolvimento não é original nem tradicional e que nem o passado nem o presente dos países subdesenvolvidos se parecem em qualquer aspecto relevante com o passado dos países hoje desenvolvidos. Estes nunca estiveram na condição de subdesenvolvidos, ainda que possa ter sido não desenvolvido em algum momento, como é o caso dos Estados Unidos. A investigação histórica demonstra que o subdesenvolvimento contemporâneo é em grande medida o produto histórico de relações econômicas e de outros tipos, passadas e atuais, que o país satélite subdesenvolvido manteve e mantém com os países metropolitanos hoje desenvolvidos. E aí é algo para a gente avaliar de uma forma muito crítica e muito como é que eu posso dizer para vocês, e muito consciente. O país hoje desenvolvido, em nenhum momento ele foi sub, porque sub é uma questão de submissão, principalmente uma submissão econômica que esses países vão ter. Em algum momento, os Estados Unidos, por exemplo, ele foi colônia, ele foi não desenvolvido, mas ele nunca foi subdesenvolvido. Por isso que a condição de subdesenvolvimento, ele é uma condição muito difícil de ser superada, porque nenhum país desenvolvido hoje, ele foi subdesenvolvido em algum momento. Em algum momento ele até foi metrópole, em algum momento ele até foi explorador, mas ele não chegou a essa condição. Então, os países tidos como subdesenvolvidos, eles têm um largo caminho pela frente, e não só um largo caminho de condição de desenvolvimento econômico, mas um largo caminho também de saber como acabar com a desigualdade que a gente tem internamente. Bom, esse conteúdo é muito grande,
tem muito o que ser discutido. A gente vai dividir ele em pelo menos 3 partes para não ficar muito cansativo. Hoje a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua, inclusive, falando a respeito do nosso país. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e nas próximas aulas a gente continua falando a esse respeito.